Eu pretendia hoje falar sobre as eleições aqui na Espanha, que teve uma grande reviravolta e muita gente me perguntou aqui as minhas impressões sobre esse cenário, que representou, na verdade, um retrocesso para a extrema-direita espanhola. Mas acabou de ser uma notícia urgente e eu quero mencionar essa notícia hoje porque são 5 anos de investigações e parece que agora houve um avanço, que é a história do assassinato de Marielle Franco. Um dos suspeitos, que é o Elcio de Queiroz, ele fez uma delação premiada e revelou alguns detalhes sobre esse crime. Então eu vou pôr para vocês aqui um trechinho da coletiva de imprensa com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e depois comentar algumas coisas sobre esse caso. Então assistam aqui a coletiva de imprensa. O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada, essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. O fato é, como eu disse, que estamos há 5 anos aguardando novidades nesse caso. O assassinato da Marielle Franco ocorreu em março de 2018 e foi um crime que chocou o Brasil, chocou o cenário político brasileiro e que veio na esteira da eleição do Bolsonaro. Então, sim, algumas coisas convergiram para tornar esse crime muito simbólico e muito revoltante ao se pensar na execução de uma deputada de esquerda, né, Marielle Franco, alguém muito engajada em causas sociais, alguém engajado inclusive no combate a milicianos, e daí junto com isso um deputado federal eleito presidente e que tinha vínculos e que tinha um discurso pró-milícias. O fato é que muita coisa está nebulosa nesse caso até hoje, né? Foram 5 anos de avanços e retrocessos, de delegados que foram afastados, de várias denúncias de corrupção envolvendo, membros da polícia nesse caso, de pistas falsas, de denúncias falsas contra certos políticos que foram considerados suspeitos, depois se provou que era falso, e aí, nesse caso, com essa delação premiada, pode ser que avancem no sentido de descobrir quem é o mandante. Porque os executores não sabem quem são, que é o Elcio de Queiroz, que estava dirigindo o carro, que foi quem fez agora a delação premiada, e o Rony Lessa, que era um ex-PM do BOPE, treinado com forças de elite e que foi quem disparou a arma contra a vereadora Marielle Franco. O Rony Lessa está preso há muito tempo, e basta recordar também que ele era vizinho do Bolsonaro, né? Era alguém que morava no mesmo condomínio, o Vivendas da Barra, no mesmo condomínio com o Bolsonaro, e a filha dele havia ficado, o namorado, um dos filhos do Bolsonaro também. Isso na época despertou muitas suspeitas, né? Muita coincidência bizarra nessa história, e ao final das contas, o que falta saber é quem mandou matar a Marielle. O que a gente sabe, para além de qualquer dúvida, né, é que existe um mandante, alguém que tinha um interesse muito grande em atacar a Marielle ou usar a Marielle para atingir alguém de maneira indireta. As suspeitas principais são, em grande medida, que ela estava confrontando as milícias lá na Maré, lá no complexo
reflexo da maré, e aí isso poderia ter levado a uma retaliação contra a Marielle. Mas não apenas isso, há também suspeitas de que ela pudesse ter sido usada, né, como uma mensagem para o Freixo. Ela era muito próxima do Marcelo Freixo, e talvez, como eles não conseguiam chegar até o Freixo, havia muitas ameaças de atentados contra ele, como não conseguiam chegar nele, usaram a Marielle para poder intimidar ou causar esse terror. Essas são duas possibilidades importantes, mas também não podemos descartar outras possibilidades. Muita gente especulou ao longo dos anos que o Bolsonaro pudesse estar envolvido com isso, que o Carlos Bolsonaro fosse o mandante, parece que houve uma discussão entre ele e a Marielle, mas também isso nunca chegou a lugar nenhum. Então, assim, é muito longe tentar associar a imagem do Bolsonaro à da Marielle nesse sentido mais específico do crime, né, como mandante do crime ou como alguém envolvido diretamente nessa situação. Mas o fato é que esses dois eventos, como eu falei, eles estão vinculados, porque isso simbolizou a ascensão da extrema-direita no Brasil e esse discurso punitivista, esse discurso anti-esquerda, né, de criminalização da esquerda, inclusive, que acabou impactando na vida de muitas pessoas, muitos militantes, muitos políticos da oposição ao Bolsonaro. Não me parece que a gente vai ter um fechamento dessa história, desse momento no Brasil da ascensão desses candidatos extremistas, sem fechar essa história da Marielle, sem que se compreenda o que exatamente ocorreu naquele momento. Porque o caso aqui a ser mencionado, né, o caso que acho que dispara muitos alertas, é a gravidade de um crime político dessa dimensão. Eu vejo uma tentativa de muitas pessoas de banalizar certos atos de violência contra figuras políticas ou contra certas personalidades. E para mim, eu preciso deixar muito claro isso aqui, que qualquer ato de violência deve ser repreendido. Qualquer ato de violência, seja contra figuras da esquerda, seja contra a direita, seja contra opositores políticos, seja contra pessoas que você discorda veementemente, inclusive de pessoas que cometeram atos criminosos. Esse tipo de violência a gente tem que repudiar, porque existem os procedimentos legais para você responsabilizar as pessoas. Então, assim, se você acha que uma coisa foi injusta, foi uma agressão, ou, sei lá, uma ofensa, isso tem que ser respondido pelas vias legais. Eu acho que adotar a violência física, adotar a violência direta contra indivíduos, isso é muito prejudicial para todo o cenário, né? Não apenas para o cenário do debate público, não apenas para o cenário político, não apenas para o cenário ético ou moral, mas tem a ver com uma questão muito fundamental, que é de convivência com as demais pessoas, né? É como você quer ou como você almeja que seja o mundo no qual a gente vive. Para mim, há pouquíssimas instâncias que legitimariam violência contra um indivíduo, contra uma pessoa. Acho que a autodefesa é um desses casos, né? Se alguém vier te agredir, você responder, você reagir, claro, na devida proporção, mas é claro que há pouquíssimos casos no qual a gente, sabe, poderia passar pano ou poderia concordar com atos de violência brutais, inclusive que levem pessoas ao hospital ou que levem pessoas à morte, né? Eu não sou alguém que concorda com a frase que não pode confundir a violência do opressor com a resposta do oprimido. Acho que isso é péssimo, até porque na resposta do oprimido ele que vai pagar a conta, né? Porque as forças de repressão, elas são do Estado, elas são, sabe, dos opressores. Então, se alguém reagir, quem vai pagar a conta é quem está reagindo. E eu já mencionei anteriormente aqui, inclusive um estudo bem interessante que mostra vários casos ao longo da história de resistência pacífica e de revoluções violentas ou de atos violentos. E geralmente os atos pacíficos, as transições pacíficas, as respostas, sabe, que adotam a conciliação, elas são muito mais duradouras e muito mais eficazes do que atos violentos. Os atos violentos tendem a levar respostas violentas, a escalar mais violência e tende a ter uma reversão muito rápida posteriormente. Isso fala de revolução, fala de guerrilha, fala de outros tipos de atos violentos, né? Então, na minha perspectiva, a gente tem que ficar chocado de fato, a gente tem que ficar horrorizado com a história da Marielle, a gente não pode esquecer essa história porque é um marco na história política brasileira recente. Isso, como eu falei, demarca a ascensão da extrema-direita, isso mostra, sabe, inclusive a ineficácia da polícia para investigar esse caso 5 anos depois, ainda está todo esse rolo, também sinaliza o grau de corrupção da polícia do Rio de Janeiro. Isso mostra também o impacto que as milícias têm no Rio de Janeiro, o crime organizado, com ex-agentes policiais, ex-agentes de segurança, porque é disso que se trata, né? O grupo de assassinos do qual fazia parte Rony Lessa e o Elcio de Queiroz agora era um grupo basicamente composto por ex-agentes de segurança. Isso mostra quão profundas são as raízes do crime no Brasil, da corrupção no Brasil e da violência também. A mentalidade no Brasil de que você responde violência com mais violência, de que você precisa de brutalidade para responder à brutalidade, de que a situação do caos urbano ou da violência urbana no Brasil só pode ser respondida com repressão e com chacinas, por exemplo, né? A gente sabe de muitos casos, a gente ouve muitos relatos aí de incursões policiais em comunidades, em favelas e com alto grau de violência e com muitas mortes de cidadãos, sejam criminosos ou não. A questão nem sequer é essa. Como eu falei, o Brasil é um país que tem na Constituição Federal a proibição de pena capital e, na verdade, na prática, no dia a dia,
a polícia executa as pessoas, a polícia executa, sabe, cidadãos suspeitos de crimes, mas também executa inocentes. A gente sabe disso, né? Balas perdidas, confrontos com a polícia, que acaba levando à morte de pessoas que estão envolvidas no meio ali, que vivem na comunidade, ou que estão ali passando por aquele cenário. E aí, nesse caso, no crime político também, isso já é um respingo, na minha visão, né? Isso já é, sabe, uma consequência de um Estado calamitoso, no qual a gente naturalizou esse tipo de situação, a brutalidade, a morte. Não é à toa que o Brasil tem um dos índices mais altos de homicídios do planeta, porque é uma naturalização da barbárie. E isso é importante ressaltar, adentrou o debate político, né? Esse tipo de discurso violento, de brutalidade, de agressão contra adversários políticos ou inimigos políticos, isso adentrou o debate público, o debate político, e muita gente acha hoje em dia que é totalmente normal você agredir opositores, você agredir pessoas que discordam de você, em qualquer pauta que seja, né? Então me parece muito perigoso o rumo que as coisas tomaram. Eu mencionei, acho que foi no último vídeo ou anteriormente, que eu percebi uma radicalização do discurso de muitos comunicadores, muitos influenciadores, que tinham um discurso mais ponderado, mais moderado, e isso já é também mais um sintoma desse grau de insatisfação, de indignação, de revolta, e que pode levar ou pode incitar atos violentos. Então é importante ressaltar quão importante foi a história da Marielle, a luta que ela empreendia, a execução dela, como isso mudou a história do Brasil, e precisamos de uma resposta. É fundamental agora, claro, com o novo governo do Lula, pode ser que as coisas avancem, porque não sei se havia tanto interesse assim do Bolsonaro em avançar essa história, mas com o novo governo parece que já está avançando, e isso pode nos trazer um fechamento para essa história, de modo que a gente tenha uma compreensão do que se deu, de quem são os agentes, de quem são as pessoas por trás dessa história, de como isso está conectado com uma história de brutalidade no Brasil e de brutalidade de forças de segurança. Seria o momento agora de a gente reverter essa marcha, né? Começar uma marcha de apaziguamento, de conciliação, mesmo como eu falei, de aceitação da divergência no jogo político, de aceitação de ideias divergentes, contraditórias às nossas, claro que sempre dentro de um limite da razoabilidade, né? Aqui não falamos de aceitar nazista, por exemplo, ou fascista, não é essa a questão, mas dentro de um limite da razoabilidade, compreender que num processo democrático, num país como o Brasil, você vai ter as mais disposições sobre as questões, gente achando que tem que pensar no coletivo, outros pensar no indivíduo, outros pensar nas empresas, outros pensar na classe trabalhadora, e isso enriquece o debate, isso fortalece a compreensão do mundo, e a gente tem que estar aberto à divergência, a gente tem que estar aberto a entender como o outro pensa também. E isso não implica aceitar o que a pessoa pensa ou ser convencido, mas reconhecer que ela tem o direito de defender essas ideias e defender suas posições nesse jogo democrático, nesse jogo plural de pensamento. Eu torço aqui para que avance essa investigação e que a gente possa, enfim, descobrir quem está por trás da execução da Marielle Franco. Eu sei o que você pensa sobre essa história, se você acompanhou, está acompanhando as notícias hoje, né, porque é notícia de hoje. Como é que você entende o vínculo entre a história da Marielle com a ascensão da extrema-direita no Brasil, e se você percebe uma reconciliação entre as pessoas, um discurso mais moderado ou mais radicalizado agora, como é que você tem visto esse tipo de debate tanto na internet quanto fora, porque são dois mundos, né, são dois universos separados. Eu não sei, por exemplo, como é que foi a reconciliação entre parentes que tinham posições diferentes, por exemplo, ou amigos, eu acho que as coisas estão bem complicadas ainda. Como é que você vê isso? E o que você pensa sobre violência política? Se há alguma instância de legitimação desse tipo de ato, se você acha que em alguma circunstância é aceitável que você agrida alguém que pensa diferente de você ou que tem uma posição política diferente da sua. Diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento do canal. Se torne um membro do canal para dar uma força também para o trabalho, e só lembrando que está disponível para venda o meu livro com Carolina Arcari chamado Olga Descobre a Democracia, que é um livro de educação política para crianças e falando sobre a importância e a riqueza da democracia, que abarca as ideias diferentes, que abarca as posições diferentes e que usa, né, do debate, usa do diálogo, usa da conciliação, usa da articulação, inclusive, para levar para um fim que seria, em tese, pelo menos, melhor para todo mundo na sociedade. Um forte abraço para você, se cuide por aí e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito importante para fazer para vocês. As pessoas estão super preocupadas se o emprego delas vai seguir existindo com o advento da inteligência artificial. Mas as preocupações vão muito além. O que vai acontecer com a fome no planeta? Com as desigualdades? O que vai acontecer com o meio ambiente? Com as relações de poder? Para conversar sobre tudo isso, a gente trouxe para dar uma aula aqui no Instituto Conhecimento Liberta o maior especialista do planeta, o australiano Brett King. A aula vai acontecer no dia 27 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite.
E para você se inscrever é muito simples. É só clicar agora no link aqui em cima ou aqui embaixo e em poucos segundos se inscrever. Vai lá, se inscreve agora. É de graça. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro. Um encontro histórico que só o ICL pode proporcionar para a gente.